João, capítulo de número 14. Você achou? Talvez você que nos visita ache estranho que a gente também tem aqui que votre, né? Mas aí eu não vou ler hoje em francês, depois, tá, guris? Né? É que nós temos, né, um pessoal que também só fala francês por enquanto, né? A gente vai aprender. Eu vou pregar também francês, né? Vamos aprender, mas enquanto isso a gente vai botando a leitura bíblica, vamos nos acompanhando e crescendo todo mundo junto, amém? Se alguém fala em línguas e fala francês, quiser sentar do lado ali, o pessoal nos ajudar, fica à vontade. Olha, Deus diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Quem está falando? Jesus. Se você tinha dúvida, é Ele mesmo que está falando. E Ele está dizendo: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Olha como ele é maravilhoso. Olha o que ele vai dizer agora. Ele diz assim: vocês conhecem para onde eu vou. Qual é a resposta de Tomé? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? A resposta dele é maravilhosa e ele diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Coloca a mão no teu coração. Pai, está claro isso para nós hoje. Eu já podia até ir embora depois dessa leitura, diante da palavra de Jesus aos 12. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui, crendo na tua palavra, Senhor. Crendo que tu és o caminho, crendo que tu és a verdade, crendo que tu és a vida. E te convidamos, Espírito Santo, fala conosco. Ministra ao nosso coração coisas novas, mas também coisas antigas que possam ter ficado esquecidas. Senhor, ministra com poder e graça sobre nós, e que nós venhamos sair daqui muito melhores, Senhor, não porque o nosso ego foi massageado, mas sim porque o nosso eu foi confrontado. Que a tua palavra, Senhor, penetre o mais profundo da nossa alma, juntas, medulas. E, Senhor, a gente saia daqui com o nosso coração, Senhor, completamente rendido a Ti. Que o nosso coração se converta a Ti, Senhor. E que possamos verdadeiramente entender quem nós somos em Ti e quem Tu és em nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, eu quero hoje poder falar um pouquinho com você. E hoje o nosso tema é de volta ao... Poderia ter botado de volta ao caminho só, né? Poderia ser. Fiquei tentado em pregar hoje de volta para o futuro. Não era. De volta ao caminho, de volta à verdade, de volta à vida. Mas essa palavra único tem toda a diferença. De volta ao único caminho. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, preparando o nosso coração para aquilo que Deus vai também falar com a gente domingo que vem. Não sei se você sabe, quem é que sabe o que tem domingo que vem? Páscoa. E aí domingo que vem a gente também vai trazer uma palavra que vai ser continuação dessa de hoje. E com certeza Deus vai ministrar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Gente, quando a gente vai olhar para essa palavra e a gente vai voltar um pouco antes e ver quando está acontecendo, Jesus está falando isso no momento da ceia. Quando Ele institui a ceia, Ele está falando sobre isso. Jesus, um domingo antes, vamos colocar um domingo antes, né, como se fosse hoje mesmo, domingo, antes da sexta-feira em que Ele seria crucificado, Jesus, Ele entra na cidade de Jerusalém, e quando Ele entra na cidade de Jerusalém, Ele é ovacionado por toda aquela cidade.
é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas eu posso te garantir que ele já sabia tudo que estava para acontecer, e aquilo não deslumbrou ele. Ele entra com todos gritando o seu nome, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Todo mundo ali deitando seus ramos de palmeira e ele entrando, mas já havia um plano de morte, já havia um plano para que Jesus fosse entregue. Dias antes, Jesus tinha ido a Betânia. Dias antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Dias antes. Então a fama de Jesus percorria por onde ele andava. Todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Todo mundo já tinha ouvido falar das grandes coisas que ele tinha feito. Mais ou menos que nem eu e você. E ele entra naquela cidade. E muitas pessoas adoram ele. Muitas pessoas entregam as suas palmeiras, gritam, fazem um alarido. Mas essas mesmas pessoas, na sexta-feira, gritariam: crucifique-o. Primeira coisa que a gente precisa saber é que Jesus, ele não se impressiona com palmeiras, não se impressiona com elogios, não se impressiona com entradas triunfais. O que simplesmente chama a atenção dele é um coração quebrantado, contrito e que o busca. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês fizerem uma festa top. Não? Está errado na minha tradução então? É buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. E muitas vezes nós não estamos buscando Jesus de todo o nosso coração. Estamos buscando Jesus de toda a nossa empolgação. Alguém do nosso lado fez A gente faz o quê? Yeah! Alguém do nosso lado dobrou o joelho e fez yes! A gente faz uou! A gente vai sempre no embalo de alguém. E nem sempre é a verdade do nosso coração. Jesus não se impressiona com a igreja cheia, mas ele se impressiona com um coração aberto e vazio para que ele preencha. Hoje, nessa ministração, eu posso entender que Jesus veio construindo algo até chegar nessa frase. Ele entra, provavelmente foi na segunda-feira que ele entrou no templo e corrigiu os cambistas. Provavelmente foi isso. Provavelmente foi ali por terça-feira que ele ministrou o seu sermão quanto à sua volta contra a hipocrisia, contra os religiosos. Provavelmente foi isso. Quarta-feira ele também continua ensinando, mas quinta-feira eles estão preparando um momento. E esse momento era o momento da Páscoa. E Jesus está com eles nesse dia. E eles chegam todos aflitos, correndo, sentam na mesa para poder comer, e todo mundo com o pé sujo. Eu tenho quase certeza que se eles fossem da Batista Peniel, um devia estar olhando para o pé do outro, falando: olha lá, fulano com o pé sujo. Nas outras igrejas não acontece isso, só aqui, né? Um julgando o outro, e cada um vendo o pé do outro, e não olhando para o seu pé. É mais ou menos isso. Olha lá, o pé sujo do fulano, é um mal educado. Eu não vou me levantar, eu não vou lavar o pé do Bernardo, eu não vou lavar o pé do Jones, é lá. Mas naquele momento, Jesus se levanta, e quando Jesus se levanta, ele toma uma toalha, toma uma bacia, e começa a lavar os pés dos discípulos. Começa a lavar os pés de um por um, ensinando como a gente deve agir. Ele está ensinando eles naquele momento. Ele está falando com eles, ele está lavando o pé do Judas. Se sou eu sem querer, eu bato no pé do Judas. Mas ele está ali. Ele termina de lavar,
os pés deles e começa a falar de traição e de morte. Ele começa a dizer: olha, um de vocês vai me trair. Eles não conseguem entender muito bem isso. Mas ele está lá, dizendo: um de vocês vai me trair. Eles perguntando: sou eu, quem será? Eu acho que é o Samuel. Samuel tem cara de quem vai trair, né? Talvez alguém disse assim: isso aí tem cara do Tomé, o Tomé tem cara de pouca fé, é ele que vai trair. Ninguém esperava que alguém pudesse trair ele. Jesus diz: aquele que colocar a mão comigo, pegar aqui o pão molhadinho, vai ser esse. Judas pega o pão. Jesus olha para Judas e diz: vai. João conta assim: vai, faz o que tu tens para fazer. Ninguém desconfiou de Judas. Eles pensaram que Judas tinha ido comprar alguma coisa. Eles pensaram que Judas tinha ido fazer algum mandado para Jesus. Mas já era preparação para a morte. Eles confusos com aquilo tudo. Pedro diz: ô Senhor, o Senhor não vai morrer. Eu não vou deixar. Pedro é Pedro, né? Eu não vou deixar, Senhor. Não vou deixar. Isso jamais vai acontecer contigo. O Senhor olha para Pedro e ele diz assim: Vaniel. Pedro. Ele diz: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu não. Se eu tiver que cortar a orelha de alguém, eu corto. Se eu tiver com uma espada, eu mato alguém pelo Senhor. O Senhor não está entendendo. Eu estou entendendo, Pedro, hoje ainda tu vai me negar. Sabe o que a gente aprende com Pedro nesse momento? É que nós somos capazes de matar qualquer outra pessoa por Jesus. A gente é capaz de matar qualquer outra pessoa por Jesus. A gente é capaz de xingar outra pessoa por Jesus. A gente só não é capaz de verdade mesmo de morrer por Jesus. Porque Jesus sabe verdadeiramente quem a gente é. Com os outros a gente é bem macho. Mas com a gente, quando a nossa vida está em risco, aí é diferente. Nós amamos a vida que temos e não queremos morrer tão facilmente. É nesse contexto que Jesus vai dizer: não se turbe o coração de vocês, eu vou morrer. Eles estão perturbados. Imagina o teu mestre dizendo: eu vou morrer. Acabou, 3 anos em vão. Não, mas o Senhor é poderoso. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor entrou agora no domingo. Domingo o Senhor entrou, todo mundo estava te adorando, ninguém vai deixar o Senhor morrer. Esses mesmos estavam clamando: crucifique-o. Porque se deixavam ir. Porque se deixavam viver. Jesus estava dizendo: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Para mim poder começar nessa introdução, poder falar sobre algo que tem machucado a vida da gente, inúmeras áreas: corações perturbados. Quem aqui já teve alguma perturbação no coração? Já teve com o coração perturbado? Quem aqui já teve todo perturbado? Todo. Quem aqui é meio perturbado? Ou totalmente perturbado? Está tudo bem. A gente passa por isso. Mas ele está dizendo: olha, não se preocupem com isso. Vocês não precisam ficar com o coração de vocês perturbado. Não há necessidade disso. Não há necessidade de vocês estarem com o coração de vocês perturbado, que vocês percam a paz. O que vocês precisam verdadeiramente é crer em mim e crer no meu Pai. Vocês precisam entender o que eu vim fazer. Eu vim revelar quem é o Pai. Eu vim mostrar para vocês um caminho, eu vim mostrar para vocês o que é verdade, eu vim mostrar para vocês o que é a vida. Mas o nosso coração tem andado cheio de problemas, cheio de dificuldades e cheio de perturbações que não nos deixam ver Deus, que não nos deixam conhecer melhor Deus. Perturbações que muitas das vezes nós não tínhamos nem necessidade de estar perturbado por isso. Deus já está trabalhando em nosso favor. Deus já está dando a vitória para nós. Deus já está preparando tudo antes da gente chegar. Muitos estavam perturbados com a presença de Golias,
mas Deus já tinha determinado o fim de Golias. E ele ia usar quem? Quem eles menos esperavam. Não perturbe teu coração, não deixe que teu coração seja perturbado por as coisas que estão se levantando. Creia numa coisa: Deus já proveu para si o cordeiro. Deus já tem a vitória nas mãos. Nesse contexto, Jesus vai dizer para eles, e dizendo: olha, eu preciso que vocês entendam, hoje, eu sou. Não perturbe o coração de vocês. Eu tenho um caminho para vocês. Vocês vão seguir esse caminho, vocês já sabem quem é esse caminho. E o Tomé, cheio de fé, disse: Senhor, nós não sabemos. Não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos que caminho é esse. Mas Jesus muda tudo dizendo: Tomé, eu sou o caminho. Tomé estava esperando talvez ele apresentar uma saída, um localzinho ali, mas ele disse: eu sou o caminho, Tomé. E ele não disse: eu sou um dos caminhos, ele disse: eu sou o caminho. Hoje, o nosso problema não é falta de caminhos. Existem muitos caminhos, inúmeros caminhos. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem uma direção, mas quanto mais aparece caminho, mais gente perdida aparece, mais gente perdida vai surgindo. Tem gente seguindo influencers, o caminho das tendências, o caminho dos sentimentos, os caminhos dos conselhos dos homens, e seguindo outros o seu próprio coração ou o seu próprio caminho. Jesus nos ensinou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse para nós: olha, quem sabe eu sou um dos caminhos. Ele não disse isso. Ele disse: eu sou exclusivo, o único caminho. Existem caminhos que parecem direito ao homem. Sabe quem escreveu isso? Salomão. Sabe quem foi Salomão? Salomão teve 1000 mulheres. Quantas? 1000. Eu estou fazendo aniversário hoje de 23 anos de casamento com essa linda mulher. 23 anos que nós estamos juntos. E eu fico pensando: Salomão é maluco, né? Te amo. Irmão, eu tenho 1001. Eu fico pensando no Salomão, com 1000 mulheres. E isso não é machismo, pelo amor de Deus, porque agora tudo pode ser machismo, né? Mas, preste atenção, com 1000 mulheres, esse cara andou pelo caminho da prostituição, esse cara andou pelos caminhos dos prazeres, esse cara andou pelos caminhos do dinheiro. Talvez o quarto dele fosse cravado de ouro, a coroa dele tinha pedras preciosas, ele tinha ouro, ele tinha status, ele tinha a mulher que ele queria. Mas esse é o cara que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas vão levar ele à perdição. Existem caminhos que para nós parece direito, mas são caminhos de morte. E hoje, quando a gente vai olhar, existem todos esses caminhos, e muitos caminhos que a gente às vezes está espiando, olhando, ou até mesmo trilhando esses caminhos, como o caminho da comodidade, o caminho do prazer, o caminho da internet, o caminho da opinião dos outros, o caminho do seja feliz como você é. Todos os caminhos têm algo em comum. Esses aqui não levam ao Pai, mas levam aos nossos desejos e às nossas vontades. Sabe? Não vou lembrar quem foi que falou essa palavra. Não estou lembrado se foi a W. Tozer, mas eu acredito que foi ele, né? Se não foi, me perdoem. Foi alguém que disse, né? Que todos os caminhos, sim, levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, mas levam a Deus como juiz. Todos os caminhos nos levam a Deus como juiz. A religiosidade vai te levar a um caminho até Deus como juiz,
A promiscuidade vai te levar num caminho até Deus como juiz, as religiões vão te levar um caminho até Deus como juiz, mas só há um caminho que nos leva a Deus como Pai. E esse caminho é Jesus, porque Ele nos ensina a orar, e quando Ele nos ensina a orar, Ele já está mostrando um caminho de como nós nos relacionaríamos com Deus. Ele vai e nos ensina a orar assim: Senhor Deus inefável, todo-poderoso, que estás no céu, tão distante de nós. Eis aqui um miserável, inútil. É assim que Ele nos ensina? Não, como é que Ele nos ensina a orar? Os discípulos pedem para Ele, nos ensina a orar. João ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor não vai nos ensinar? Vou ensinar, senta aí. E Ele ensina: Pai, Pai nosso que estais no céu. Ele já começa a trilhar o caminho te dizendo: há um caminho, e esse caminho que sou eu, vai te mostrar não um Deus, mas um Pai que te ama de tal maneira, que vai entregar o seu Filho por amor a você. Esse é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, um caminho de verdade, um caminho aonde você vai entender quem é o Pai de verdade. Em todas as questões, Jesus disse: se você quer chegar ao Pai, você precisa me conhecer. Você precisa entender quem eu sou. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um sábio. Nicodemos, ele sabia muito. Ele era um mestre. E quando Jesus prega para ele sobre nascer de novo, ele pergunta: como eu voltaria para o ventre da minha mãe? E ele disse: Nicodemos, eu não estou falando nascer da carne, eu estou falando nascer da carne e do Espírito. Um novo nascimento no Espírito, Nicodemos. Há um caminho de excelência para a minha vida, há um caminho de identidade para mim e para você. Jesus estava dizendo: eu sou o único caminho para você. Sabe como que eram conhecidos os discípulos quando eles começaram a ministrar? Como a seita do caminho. Atos 9:2, Paulo pede permissão para matar, para prender, para destruir aqueles que eram do caminho. Ou se eles eram do caminho, eles eram de Jesus, porque o caminho é Jesus. Eles não pregavam o judaísmo, eles não pregavam que eram batista, eles não pregavam que eles eram adventista, eles não pregavam que eles eram mormon, eles não pregavam que era assembleiano, quadrangular, ou seja o que for. Eles pregavam o caminho, eles ensinavam quem era Jesus, e Jesus é o único caminho para a minha vida e para a tua vida. Não era por um outro nome, mas era reconhecido por Jesus. Eles não apenas acreditavam em Jesus, eles eram iguais a Jesus, viviam o que Jesus tinha para eles. Eles viviam um estilo de vida, era isso que eles estavam vivendo, dia após dia. Eles estavam vivendo no caminho, eles estavam sendo direcionados por Jesus todos os dias para esse caminho de vitória. Hoje eu posso te dizer que o Senhor está dizendo para mim e para ti: nem todo caminho vai terminar em vida, nem todo caminho vai terminar em bênção, mas se você andar em mim, você vai ter um relacionamento com o Pai, que vai mudar toda a tua história. Qual o caminho que você está seguindo? O caminho da tua razão? Gente, a gente conversa com muitos casais, e às vezes, quando eles chegam num momento de crise, eles dizem assim: eu vou seguir o meu caminho. Alguém já ouviu essa frase? Eu vou seguir meu caminho, deixa eu seguir meu caminho, eu quero viver e vou pegar o meu caminho. Mas que caminho é esse? Essa pessoa está dizendo: eu vou viver o meu caminho. Na cabeça dessa pessoa, ela vai viver o caminho ideal e perfeito dela. Certo ou não? Só quem já pensou nisso entende. Então eu vou viver meu caminho. Só que no caminho, ela às vezes pode se perder, porque talvez não seja esse o caminho de Jesus para ela.
Porque você pode ter o seu caminho, a outra pessoa pode ter o caminho dela, mas Jesus tem um caminho para nós, uma vida nele, uma vida plena nele, onde as coisas não vão acontecer por acaso, mas vão acontecer porque Ele nos direcionou. Ele está dizendo: eu sou o caminho que você vai chegar ao Pai. Você não precisa de tantos caminhos como você tem seguido. Tem gente que diz assim: olha, eu estou com Jesus, mas eu também estou com o horóscopo. Meu irmão, não ri não, hein? Porque tem crente de virgem, crente de sagitário, crente de touro e crente que é touro, crente que é virgem e não é mais virgem. Tem gente que vai dizer: minha cor da sorte é tal, meu horóscopo diz que hoje meu número da sorte é 63. Tem gente que está lá e está querendo ver alguma coisa, vou me consultar. Tem crente, desculpe se você faz isso, só preciso te alertar sobre isso, que abre a Bíblia, põe o dedo e diz: fala comigo, Senhor. Ele lê e diz: certamente morrerás. Tem pastor que, por mal interpretar a Bíblia e seguir o seu próprio caminho, teve a capacidade de dizer: pega essa mulher e adultera, em vez de dizer: pega essa mulher adúltera. Você sabe disso, passou até no Fantástico. Sabe por quê? Porque eles estão seguindo não o caminho que é Jesus, porque mesmo que esse cara tivesse entendido errado, jamais Jesus ia querer que ele se deitasse com outra mulher além da mulher dele. Então ele agiu por conveniência. Existem pastores vivendo o seu próprio caminho, existem obreiros vivendo o seu próprio caminho, existem igrejas vivendo o seu próprio caminho, existem igrejas vivendo as suas próprias identidades, existem igrejas pregando a mentira, porque já não andam mais com a verdade, vivendo o seu próprio caminho, dizendo que estão com Jesus, mas já o abandonaram o caminho que o Senhor tinha para eles, e estão vivendo ao seu bel prazer, dizendo: o meu caminho é esse. Mas eu posso te garantir, o teu caminho pode ser um caminho de perdição, mas o caminho que Jesus Ele é um caminho direto ao Pai, onde vai curar os teus traumas, as tuas mazelas, os teus sofrimentos. Ele vai agir na tua vida, porque é dele que você precisa. O caminho não é a igreja, o caminho não é a religião, o caminho não é a Peniel, nem nenhuma outra igreja, o caminho é Jesus, é Ele. Ele é o caminho para minha e para a tua vida. Quem aqui já teve aquela sensação, eu já tive muitas vezes, de querer sumir, desaparecer, pegar um caminho e sumir, uma estrada e sair, estrada fora? Quem já teve essa vontade? Geralmente é quando está perto de separar. Não, brincadeira, é só para a mulher olhar. Por quê? O que essa pessoa quer fazer? Fugir dos problemas. Ela quer fugir de tudo aquilo que está ao redor dela. Então eu vou pegar uma estrada e vou sumir, vou desaparecer. Vou pegar uma estrada, vou sumir. Vocês só vão sentir falta de mim quando eu não... Vai acontecer. Isso é a falta de um caminho claro. É a falta de Jesus te dando direcionamento. Ei, venha a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu... Ele está dizendo: eu sou o caminho para te aliviar. Eu sou o caminho para as coisas novas que estão na tua vida. Só que Jesus não disse apenas: eu sou o caminho. Ele disse também: eu sou Ele é o único caminho, e Ele é a verdade. A Bíblia vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Meu Deus do céu, tem crente que só descobriu isso por causa que um político falava isso toda hora. Nem sabia que era da igreja, nem sabia que estava na Bíblia.
Sabe como que ele descobriu? Porque ele seguia um dos políticos. Gente, eu já falei sobre isso aqui, eu não prego sobre política, mas eu bato em político, e vou bater mais uma vez dizendo para você, olha, às vezes a gente acha que a verdade está com um, ou que a verdade está com outro, mas eu quero te garantir uma coisa, a verdade que a gente precisa hoje é de Jesus na nossa vida, para mudar, porque tem muito político crente mentiroso, usando máscara de verdade, mas mente. Não se iluda. Vou falar uma coisa aqui para você, tem muita gente que não é crente, que tem mais caráter do que crente. Preste atenção nisso. Nós vamos para frente. Vivemos a era da minha verdade, Jones. É a minha verdade que prevalece. É a minha verdade que vai resolver tudo. A gente tem a verdade política, a verdade das ideologias, a verdade das emoções, a verdade feminista, a verdade machista, a verdade de gente que se sente cachorro e é cachorro, gente que se veste de gato e diz que é gato e diz que é de verdade. Deixa eu fazer assim, ó. Não subestime a verdade de alguém. Aquela pessoa vive de verdade aquele sentimento. Mas eu pergunto para você, é um gato? Ela pode se sentir um gato, não é um gato. É mais ou menos que nem o Marlon, ele pode se sentir magro. Vai ficar magro, em nome de Jesus. Cadeira, gente. Muitas pessoas vivendo verdades paralelas. Não existe meias verdades, porque uma meia verdade é uma completa mentira. Jesus é a verdade que muda a nossa vida. Jesus não é uma verdade relativa, Ele não muda, Ele é invariável. Ele é imutável, Ele é a verdade plena. Tem muita gente vivendo a mentira, vivendo uma mentira deslavada, mas João está dizendo para nós, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não é aquilo que a gente sente, a verdade é aquilo que confronta a vida da gente e nos liberta. Você pode parecer crente, você pode falar como crente, você pode agir como um crente age aqui na nossa frente, mas a verdade, só Deus sabe quem você é, e você é mesmo. Você pode fingir que é uma bênção aqui, mas a grande verdade é que talvez você esteja traindo a tua esposa, stalkeando alguém no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sei lá onde. Por mais que os outros não saibam a verdade, Deus sabe a verdade sobre você. Você pode estar na pornografia, você pode estar na mentira, você pode estar traindo a tua esposa, ou traindo o teu esposo, ou não chegou a esse fato ainda, mas está quase. Ele sabe a verdade de quem você é. Só que sabe o que acontece quando descobrem as nossas mentiras? A gente fica com vergonha. Quem aqui já foi pego numa mentira, além de mim? Como é que a gente fica? Com vergonha. O que levou o homem a se esconder no Éden? Por que o homem se escondeu no Éden? Não é porque ele estava nu. Vergonha. Ele disse, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive vergonha porque eu estava nu. Tive vergonha. A vergonha fez ele se esconder, porque antes ele estava nu na frente de Deus. Sabe por que muitas pessoas não avançam? Porque elas esqueceram que Jesus é a verdade, e Ele não está brincando de ser a verdade. A verdade dele vai confrontar você, a verdade dele vai desafiar você, a verdade dele talvez seja, desconfortável para você. Mas Ele vai trazer a verdade que você é um pecador, mas também a verdade que o Pai te ama e não quer te deixar nessa situação.
Ele é a verdade para mim e para você. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Não adianta você ficar mentindo, porque para você se relacionar comigo ou estar comigo, você tem que estar de verdade, não pela metade. Você pode fingir na frente dos outros, mas eu sei quem você é. Se você está por inteiro ou se você está aqui pela metade. Deus sabe se você já está cozinhando. Deus sabe se você já está vendendo. Deus sabe se você já está no teu trabalho amanhã, porque tem gente que está no trabalho aqui pensando, meu Deus, tem que trabalhar amanhã. Ele sabe a verdade do porquê você está aqui. Ele é a verdade sobre a minha vida e sobre a vida de toda a igreja. Tem muita gente mentindo. Tem pastor mentindo porque quer dinheiro. Tem igreja mentindo porque quer aumentar os seus membros. Tem pessoas inventando mentiras para ficar bem na internet. Só que Jesus é a verdade, e o que nos faz ser semelhantes a Ele é a verdade. Pode, irmão, pode doer uma verdade, mas a verdade é real e a mentira é uma ilusão. Você pode viver uma mentira a vida inteira, mas na hora da prova, certamente, que você for confrontado, todos vão ver que é mentira. Meu amigo Paulo costuma correr 40 quilômetros, né, Paulo? Para dar uma descansada, 25, 30, nessa base. Aí você chega e diz assim, não, eu sou corredor também. Corro, loucura. Aí o Paulo te chama para correr com ele, tu corre 5 quilômetros. Língua de fora, o que ele vai dizer? Isso é fake news. É fake news. Não, eu tenho uma vida com Deus, a minha vida com Deus, olha, eu oro, eu jejuo, eu busco. Mas a vida não condiz com essa verdade, que Jesus é. Ele disse, eu não sou a mentira, eu sou o caminho, mas o caminho é um caminho de verdade, e no caminho você vai ser confrontado mesmo, no caminho você vai ser desafiado mesmo, você vai ser desafiado a mudar, você precisa viver isso, essa mudança. Ele disse, eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E hoje existem muitas pessoas que tem muitos caminhos, muitas verdades, e que tem muitas vidas. Ela tem uma vida dentro da igreja, uma vida no seu serviço, uma vida na internet, uma vida na padaria, uma vida quando ninguém está vendo. Ele disse, eu sou a vida. Tem gente que tem a vida aqui cheia de coisas. Eu tenho muita coisa, pastor, muitos afazeres, eu trabalho na obra, eu fico aqui das 3 até as 10 da noite, no domingo, eu faço parte do louvor, glória, eu estou tarefado, eu tenho vida na igreja, mentira. Às vezes a gente tem muita coisa, mas por dentro a nossa vida está vazia, vidas ocupadas, mas sem propósitos, conectadas com tantas coisas, com tantas aberrações, mas desconectadas da vida que Deus tem para nós. Estão tentando viver uma vida aqui para impressionar as pessoas, sendo que Jesus disse, olha, eu sou o portador da vida, eu quero te dar uma vida, e a vida que eu tenho para você é diferente. João 10:10 diz como é a vida que Deus tem para nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Oh meu Deus, isso quer dizer que a gente vai ficar rico, é isso? Não. Isso quer dizer que a gente não vai ter mais problema, é isso? Não. Não é isso. Ele está dizendo, a vida que eu tenho para vocês não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre conquista. A vida que eu tenho para vocês é um relacionamento com o Pai, que vai gerar algo extraordinário para essa geração, que por onde vocês passarem, pessoas que estavam mortas em seus pecados e delitos, ressuscitarão em Cristo Jesus. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver Jesus, você não vai ter vida depois que partir daqui. Você vai sofrer o dano da segunda morte. Mas se você estiver com a sua vida em Jesus,
hoje, pessoas que estão ao teu redor vão viver plenamente. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me deu vida, naquele que me fortalece, naquele que gerou vida dentro de mim. Eu posso passar por perseguição, eu passo por problemas, eu passo por dificuldades, mas eu posso passar porque Ele está em mim. Ele é a verdadeira vida. Eu posso dizer uma coisa para vocês, era Paulo pegando, não era eu, ele dizendo o seguinte: olha, o morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Ele estava dizendo: a minha vida está atrelada a Ele. Enquanto eu viver, eu quero que Ele viva através de mim, mas o dia que eu morrer, eu quero também estar sentado com Ele nas regiões celestiais, porque foi Ele que me deu vida, foi Ele que fez eu viver de verdade. Sabe o que esse cara estava dizendo? Eu perseguia Ele, eu era um cara religioso, eu era um cara que não faltava culto na minha sinagoga, eu conhecia tudo sobre a lei, aprendi com Gamaliel, mas eu só tive vida quando eu tive um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. É essa vida que Deus tem para mim e para você. Agostinho de Hipona, ele vai dizer algo muito importante para nós. Ele é o pai dessa ideia. Ele diz: o homem dentro de si tem um vazio do tamanho da eternidade. Lapidando essa frase, se montou: o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio não se preenche com uma consulta no psicólogo, embora eu recomende muitos. Não se preenche com férias em Gramado. Não se preenche com férias em Búzios. Não se preenche com uma ida até Israel. Não se preenche com um carro novo. Não se preenche com uma casa nova. Não se preenche com um relacionamento novo. Não se preenche com um caso novo. Não se preenche com uma experiência nova terrena. Só se preenche com a pessoa de Jesus na minha e na tua vida. As igrejas estão cheias de pessoas querendo os milagres de Jesus, a paz de Jesus, a bênção de Jesus, a mão de Jesus, a rosa de Jesus, o olhinho ungido de Jesus, mas não querendo o caminho que é Jesus. Querem as coisas de Jesus, mas não o caminho. Eu não vou entrar na morte lá de Jesus, mas no dia em que Jesus estava sendo crucificado, os 12 não estavam com ele. Cada um pegou o seu caminho. A Bíblia vai contar de 2 deles, conhecidos como os discípulos do caminho de Emaús, que eles estavam indo no seu caminho para Emaús, mas Jesus tinha mandado eles ir para onde? Ficar onde? Tem muita gente querendo o que o seu eu está dizendo, mas Jesus está dizendo: olha, eu quero deixar bem claro para vocês, só existe uma maneira de vocês chegarem até o Pai: eu. Só através de mim. Não adianta você fazer um curso novo, não adianta você fazer uma campanha nova, não adianta. O que nós estamos precisando é de Jesus. Não existe um método novo, não há nenhum meio pelo qual os homens possam ser salvos, senão através de Jesus Cristo. E a gente não pode esquecer que Ele é a centralidade do Evangelho. Não é religião, não é igreja, não é o nosso esforço, é o relacionamento com Ele. Ah, pastor, mas eu estou todo errado, pastor, eu estou todo torto, eu estou todo assim. Deixa eu te contar uma coisa. Teve uma mulher que foi pega em adultério e levaram ela para o caminho da morte. Ela estava indo para ser apedrejada. Minha irmã Bula estava indo lá ser apedrejada.
mas elas levam ela até Jesus. E quando a lei chega diante de Jesus, os escribas, os fariseus, os doutores da lei chegam diante de Jesus e dizem: olha, nós te trouxemos essa mulher, preste atenção, nós te trouxemos essa mulher, trouxemos ela nesse caminho aqui, e a lei diz que ela deve ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. Só que essa mulher chegou até Jesus. E quando chega diante de Jesus, Jesus responde àqueles homens. Eles perguntam: e tu, o que tu disse que nós devemos fazer? Todos tinham ido até ele. O que Jesus disse para aqueles homens? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que acontece? Gente, eu dou graças, olha, eu levanto as mãos para o céu, que isso aconteceu naquela época, Jones. Se é hoje, um doido dá uma pedrada na mulher. Eu não tenho pecado. Pá! Que a nossa geração é que mais condena a gente. Cheios de pecado, cheios de mazela, cheios de erro, tentando tirar a farpa do olho do outro, enquanto tem uma floresta no seu olho. Jesus olha e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo vai largando, vai largando, vai largando. Sabe por que isso acontece? Porque diante do olhar de Jesus, ninguém esconde os seus pecados. O olhar de Jesus revela o pecado que há em nós, mas o olhar dele também revela o amor do Pai para conosco. E quando ele olha para aquela mulher, ele diz: mulher, aonde estão aqueles que te acusavam? Não tem mais ninguém aqui. O que Jesus fez? Ele tinha pecado? Não. Mas ele se fez pecado no lugar dela, dizendo: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher que estava condenada à morte encontrou a vida. Poderia ficar falando de Lázaro aqui, que estava morto, de Jesus entrando na cidade, tocando no esguife, o menino ressuscitando. Poderia te falar de muitas coisas, mas hoje o Senhor está nos chamando para voltar para Ele. Ele não está te chamando para voltar para a igreja, Ele não está te chamando para voltar para o ministério, Ele não está te chamando para outra coisa, senão voltar para Ele, o único e verdadeiro caminho para mim e para você. Eu acho que se a gente pudesse ouvir Ele dizendo, Ele dizia assim: pare de tentar encontrar caminhos, pare de criar as suas verdades, pare de sobreviver. Ele diria para você: pare de encontrar caminhos e volte para mim. Pare de criar verdades e volte para a minha verdade. Pare de sobreviver e venha viver de verdade. Eu não sou uma opção, eu sou a única opção para a tua vida. A única opção para a tua história, a única opção para a tua casa. A única. Não, posso corrigir? Posso corrigir? Posso voltar? Jesus não é a única opção para a tua casa. Jesus não é a única opção para a tua vida. Você pode ter muitas opções, mas para a vida eterna em salvação, com certeza. E para você conhecer o Pai e o amor do Pai, com certeza. Você pode conhecer Deus, um Deus carrasco que vai te chamar de cavalo. Você pode encontrar um Deus que vai querer que você evolua 35 vezes para você chegar no auge. Você pode conhecer um Deus que vai dizer que você tem que fazer uma oferenda na esquina. Você pode conhecer um Deus que vai dizer que você tem que caminhar daqui até o cassino. Você pode conhecer um Deus que vai dizer que você tem que matar um bode. Você pode conhecer um Deus que vai te dizer tantas outras coisas, mas você só vai encontrar em Jesus um Deus que diz: Ele te amou de tal maneira que deu o seu único filho por você.
você. Esse é o caminho para que eu e você vivamos em verdade. Esse não é um caminho de acusação, esse não é um caminho de sofrimento, esse não é um caminho que vai te levar à destruição, não. Esse é um caminho que está te levando à vida, à verdade de quem você é. Sozinho você não vai conseguir. Pare de viver essa mentira de crente e viva esse amor de verdade. Te coloco de pé junto comigo. Ele é a única saída para nós. A única. Eu vou ir no culto ver se muda a minha vida. Culto não muda a vida de ninguém. Eu vou ir no seminário para ver se a minha vida muda. Não vai. Vai. Eu vou fazer uma tatuagem nova. Vou fazer agora um leão. Vou fazer a leoa. Eu vou botar a cruz. Pode botar o que você quiser na sua pele. Isso precisa acontecer aqui dentro, e só Jesus pode mudar aqui dentro. Sabe, um pregador que eu assisti quando eu era mais novo, minha avó gostava muito dele, minha mãe gostava muito dele, meu pai também. Ele era um pregador adventista, Bullion, se eu não estou enganado. Ele ministrava e ele dizia: olha, homens podem usar pele de cordeiro. Ele dizia: você pode fazer no meio dos cordeiros. Ele disse: mas só Jesus tem o poder de transformar você em um cordeiro. Ele disse: um lobo pode dizer que se converteu e botar uma pele de cordeiro, tentar comer pasto, mas um dia ele vai morder uma ovelha. Mas Jesus tem o poder para transformação. Essa transformação vem dele. Ele é o único caminho para a nossa salvação. Ele é o único caminho para a nossa vida. Não existe outro. Ele é o único. Qual é o caminho que você está procurando? O caminho da vingança? A Bíblia diz que a vingança é dele. O caminho da mágoa? O caminho da tristeza? O caminho da fama? O caminho do abandono? O caminho da preguiça? Qual caminho você está vivendo? Ele está dizendo: eu sou o único caminho, de volta ao único caminho, o caminho, a verdade e a vida. Há muitos caminhos, muitas verdades, muitas vidas vazias, mas só um caminho que pode mudar a nossa história. É esse caminho hoje, é nesse momento agora. Ele está dizendo para mim e para você hoje: olha, entrega o teu caminho. Olha o que diz o Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Para onde está te levando o teu caminho? O teu caminho no teu casamento. O teu casamento está sendo destruído. Tanta gente que às vezes a gente vai falar que diz: eu tenho a minha verdade. O homem diz: eu tenho a minha verdade. Eu sempre digo: existem 3 verdades: a sua, a da sua esposa e a verdade de Deus. Ele é a verdade absoluta. Ele juntou vocês porque vocês são diferentes mesmo. Que se vocês fossem igual, já estava morto. Eu estou te dizendo hoje, Ele é o caminho de restauração para a tua casa. Eu não sei para onde você está indo. Para o caminho do ativismo, para o caminho da religiosidade, para o caminho de tantas coisas. Mas Ele está dizendo: volta para mim, volta para mim, volta, volta. Volta, filho. Eu sou o caminho para você. Eu tenho um caminho mais excelente para você. E esse caminho é a minha presença. Deixa eu fazer uma pergunta hoje, antes de eu orar por todos nós aqui. Tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Jesus e dizer: eu quero viver esse caminho?
Você que ainda não aceitou Jesus, tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus e dizer: eu quero esse caminho para a minha vida? Levanta a mão, eu quero orar por ti, eu quero te dar um abraço. Deixa eu ver se tem você aí. Está aí? Tem alguém? Amém? Se não tem, não tem problema, é todo mundo crente. Então toma, desavisado, é para nós mesmo. Talvez você esteja perdido no teu caminho, perdido nos teus achômetros, perdido em tantas coisas, e Jesus dizendo: filho, deixa eu te mostrar o amor do Pai hoje. Deixa eu te mostrar esse amor. Volta para mim. Eu não quero você pela metade. Eu não quero que você um pé aqui e outro lá. Não, eu quero você por inteiro. Se essa palavra está falando contigo, levanta tua mão. Eu não vou pedir para você vir até aqui à frente. Há um caminho preparado para você. Se essa palavra está ministrando teu coração, para que você volte para Jesus. E, irmão, não estou dizendo de desviado, não. Eu estou dizendo da gente que é crente mesmo. Eu sou o primeiro a levantar a mão, porque às vezes eu me desvio pela minha vontade. Olha, meu irmão, se eu te falasse quantas coisas eu tenho vontade de fazer, e às vezes eu me pego fazendo as minhas coisas e não aquilo que Deus tem para mim. Quantas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes a gente ora dizendo: Senhor, seja feita a minha vontade, não a tua. Pai, eu quero orar por cada um que está com a sua mão levantada, Senhor. Às vezes nós estamos no meio de tantas coisas que estão acontecendo, Senhor, e estamos nos perdendo do caminho que és tu, Senhor, desse caminho de restauração, desse caminho de cura, desse caminho de libertação, Senhor. Ah, Deus, restaura a nossa vida, Senhor. Restaura, Senhor querido, o caminho. Às vezes nós estamos perdidos em nossos pecados e delitos, Senhor. Não conseguimos perceber, não conseguimos perceber. Vem, Jesus, vem, Jesus. Alinha-nos, Senhor querido, ao teu caminho, ao caminho que o Senhor tem para nós. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia nos conta em Atos 3 que sempre era colocado todos os dias, Marlon, presta atenção, todos os dias era colocado na porta do templo Formosa um homem paralítico. Eles pegavam ele e faziam o caminho todos os dias, mano. Todos os dias eles faziam o caminho e colocavam esse homem lá na porta do templo. O que esse homem ia fazer? Pedir dinheiro. Ia lá, me dá uma esmola, e saía. Talvez você esteja aqui hoje como esse homem. Você sabe o caminho da onde você tem uma esmola a cada dia, aonde você vai suprir algumas coisas momentâneas. Mas naquele dia Jesus não estava lá, mas estavam os discípulos que tinham a vida de Jesus em si. E eles chegando na porta do templo Formosa, ao encontrar aquele homem, e aquele homem olhar para eles, ele olhou pedindo dinheiro para eles. E a palavra diz, ele esperava receber alguma coisa deles. E eles disseram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eles pegam aquele homem pela mão, e ele se levanta, e num salto fortalece os tornozelos, e ele entra glorificando a Deus. Ele tem vida agora naquele lugar. O que eu estou querendo te dizer é que não adianta você ficar na porta da igreja. Você precisa encontrar o caminho, e esse caminho é Jesus. E quando você encontra esse caminho, a vida dele está em você, a verdade dele está em você, e você se torna alguém que gera